E aí, pessoal, meu nome é Yuri, faço parte da equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial da Universidade Federal de Berlândia e hoje eu vou continuar o nosso curso de Arduino básico que começamos na aula passada. Então vamos lá. Nessa segunda aula, vou mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir criar nossos primeiros projetos e entender como os LEDs funcionam. A gente vai ver algumas funções na programação que serão bem úteis para a gente trabalhar com os LEDs. A gente vai ver alguns projetos bem interessantes que é possível se fazer, né, utilizando os LEDs. A gente vai fazer um projeto nessa aula, vai ser o projeto do semáforo, e eu vou passar dois desafios para vocês. E no final da aula eu vou explicar como que vocês vão fazer cada desafio desses. Vamos lá. O LED, basicamente, ele é um diodo emissor de luz. Para você que nunca ouviu falar em eletrônica ou só sabe o que é o LED porque é um termo muito comum hoje em dia, basicamente o LED ele é um componente eletrônico onde ele só permite a passagem de corrente em um sentido e quando ele faz isso ele acende, ele emite luz. Então, como é que a gente identifica um LED, né? O LED ele existem várias formas hoje, vários modelos hoje que a gente acha no mercado, como por exemplo os LEDs SMDs, que são bem pequenininhos, soldados na placa, e os LEDs mais comuns, que são esses de 3 milímetros ou os de 5 milímetros, que são os que a gente acha para comprar bem fácil e geralmente é fácil da gente integrar em nossos projetos. O LED ele é um componente que é polarizado. O que isso significa? Significa que se você ligar ele de forma errada, você pode queimá-lo, porque ele possui o polo positivo e ele possui o polo negativo. O polo positivo é chamado de anodo e o polo negativo é chamado de catodo, ou cátodo, né? E você consegue identificar esses polos através de alguns sinais que a fabricação do LED mostra pra gente. Por exemplo, eu sei que o meu polo negativo é o polo que possui uma perna menor do que a do polo positivo. Então, quando eu pegar o LED na mão, eu ver que ele tem uma perna menor que a outra, né? Eu sei que essa perna representa o meu polo negativo. Eu sei também que o polo negativo ele possui um chanfro. Ele não é totalmente redondinho assim na base. Essa base aqui, ó, ela possui um chanfro no polo negativo. E um outro método não muito comum da gente identificar o LED é identificar a parte interna dele. Sempre a parte do componente maior representa o cátodo, representa o polo negativo. Isso aqui é só a representação que a gente tem do LED em um esquemático de eletrônica. A gente não vai tratar muito esses termos em eletrônica especificamente aqui no curso. A gente vai ficar focado só nos circuitos práticos básicos de, de, de Arduino. Bom, eu comentei um pouco na aula passada sobre o que era o PWM, né? O PWM, que a gente consegue identificar no nosso Arduino como as portinhas que tem o tio, vou mostrar para vocês já já em nosso projeto. Basicamente é uma forma de você dar um sinal de liga e desliga, só que em tempos espaçados. Então a gente consegue definir isso e ligar um LED não necessariamente ligado e desligado, como o pino digital ele faz. A gente consegue ligar ele em 50%, por exemplo, de intensidade de luz. Isso é interessante caso a gente queira meio que ter um controle sobre a intensidade do que a gente quer fazer. Isso também a gente usa para controlar motores de passo, motores servomotores, né, e coisas do tipo. Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona, mas antes, vamos enxergar esse gráfico aqui. Eu tenho um LED praticamente desligado. Um LED estaria totalmente desligado se só tivesse essa linha de baixo aqui, que seria a linha do 0 volts. Só que aqui eu tenho 0 volts, ele sobe um pouco, 5 volts, desce, 0 volts, sobe, 5 volts, desce, 0 volts. Isso é feito num tempo de milissegundos, então são tempo bem espaçados. Aqui eu tenho um tempo maior em 5 volts do que eu tinha antes, só que ainda assim não é totalmente 5 volts. Então,
Nesse caso aqui, eu tenho o meu LED ele ligando e desligando em milissegundos aqui, em uma velocidade em que dê a impressão para a gente que ele está acendendo em uma porcentagem que não seja a seus 100%, sabe? Isso a gente percebe que quando a gente está colocando o sinal PWM, a gente consegue definir qual é a tensão que vai sair da nossa porta digital. Isso é muito interessante caso a gente queira trabalhar com tensões diferentes. E aqui nesse último gráfico, né, eu tenho a maior quantidade de tempo que ele permite deixar aqui ligado para ter um LED com intensidade maior. Vamos agora passar para o Tinkercad e tentar entender como que a gente consegue aplicar isso no código. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui no Tinkercad, quando a gente cria a nossa conta, a gente vai ter um dashboard mais ou menos assim. O Tinkercad ele é usado também para fazer designs em projetos 3D, só que não vai ser o foco do nosso trabalho. Aqui no nosso curso a gente vai criar circuitos, então a gente clica em circuits, provavelmente o de vocês devem estar em português. Vocês clicam em Create New Circuit, ou no caso, criar um novo circuito. E vocês vão ter o painel para vocês trabalharem aqui. Nesse painel, a gente vai usar só os componentes básicos, existem outros, mas a gente vai usar só os componentes básicos nessa aula. A gente vai pegar o nosso Arduino, clicar e arrastar para a mesa. Mesma coisa a gente faz para a protoboard. Clicar e arrastar para a mesa. A protoboard é uma placa de prototipagem. Se a gente quer fazer um projeto, só que não quer soldar os fios ou não quer fazer nenhuma gambiarra, a gente geralmente faz um projeto no protoboard, onde esses pinos aqui, dessa linha e dessas duas linhas de baixo, elas são totalmente interligadas na horizontal. Esse pino aqui, ele está ligado a esse pino aqui, assim como todos. Igual como a gente consegue identificar aqui como ele fica verde, tá vendo? A gente consegue ver que todos esses pinos, eles são interligados. Mesma coisa aqui, lembrando que esses de baixo não estão interligados com os de cima. Mesma coisa aqui e aqui. Geralmente esses pinos da horizontal aqui, eles são ligados nos pinos de alimentação. Então a gente alimenta nosso projeto aqui. Os daqui são os que a gente usa no nosso projeto. A gente coloca os componentes eletrônicos geralmente nesses pinos aqui. Ao invés de eles serem ligados na horizontal, eles são ligados na vertical. Então perceba, esse pino aqui é ligado nesse, que é ligado nesse, que é ligado nesse. Exatamente como está sendo mostrado aqui por essas marcações verdes que estão aqui. Mesma coisa para cada um deles aqui. Na parte de baixo funciona da mesma forma, só que esse de baixo não está ligado com o de cima. Para isso a gente teria que colocar um jumper aqui, ou um fio, né, no caso. Beleza, então vamos lá. A gente vai começar nosso projeto, a gente vai entender como que funciona o PWM. Vou colocar aqui um resistor e vou colocar um LED. O LED pode ser de qualquer cor. Vamos colocar um LED verde, por exemplo. Esse LED verde, a gente pode colocá-lo em qualquer posição aqui. Lembrando que se você ligar ele... deixa eu ver se consigo rotacionar. Não. Então corta isso. Lembrando que nesse ponto aqui eles são ligados de forma vertical. Como eu havia dito anteriormente, o LED ele tem o cátodo e o ânodo. Aqui no Tinkercad, a gente consegue ver que o cátodo é o polo negativo e o ânodo, com a perna maior, é o polo positivo. Então, beleza. A gente clica aqui e arrasta. Eu sei que o polo negativo do meu LED está ligado em toda essa linha aqui. E eu sei que o polo positivo nessa linha de cá.
Então, se eu quiser ligar alguma coisa aqui no polo negativo, eu ligo diretamente em qualquer um desses pinos. Mesma coisa se eu quiser ligar alguma coisa no polo positivo aqui. No polo positivo aqui. Agora vamos entender por que a gente coloca esse resistor no nosso projeto, no nosso LED. Bom, o LED ele não trabalha com 5 volts. As portas digitais do Arduino, elas promovem 5 volts para a gente. Então a gente quer ligar um LED, só que ele trabalha com mais ou menos 2 ponto alguma coisa volts, depende da cor do LED. E como é que a gente consegue então ligar o LED sem queimar a porta do Arduino? Se você ligar, provavelmente ele não vai queimar, só que vai diminuir muito a vida útil dele. Então o ideal é você ligar o seu LED sempre com um resistor no polo negativo. Yuri, se eu quiser ligar no polo positivo, dá problema? Cara, não dá problema, só que geralmente a gente utiliza o polo negativo para tal fim, beleza? Então vamos lá. Qual resistor que a gente coloca aqui? Bom, é importante você saber que você tem 5 volts e você quer reduzir um pouco esses 5 volts para não queimar seu LED. Resistores comerciais comuns que a gente utiliza para os LEDs padrões são resistores de 330 ohms ou 220 ohms. Aqui no curso eu vou utilizar os de 220. Então a gente seleciona ohm, seleciona 220, né, escreve, e coloca no polo negativo do nosso LED. Fechou. Temos um resistor conectado no polo negativo do nosso LED, e esse resistor, como que eu coloquei ele aqui, né? Ele começa nesse pino aqui e ele termina nesse pino aqui. Então, todos esses outros pinos, eles estão interligados com a saída do resistor, que consequentemente está interligada com o polo negativo do LED. A gente quer aterrar isso, a gente quer ligar isso no GND. Então a gente clica aqui, arrasta e clica embaixo, que é onde a gente vai colocar o nosso GND. Vou mostrar para vocês agora como é que vai fazer isso. Vou trocar a cor do nosso fio. E agora eu vou pegar o pino GND, botão direito, botão direito, botão direito e ligo aqui. Então vamos recapitular tudo. Eu tenho meu LED e o meu pino negativo do meu LED está ligado num terminal do resistor, que está ligado nesses terminais aqui. Esses terminais aqui, consequentemente, eles passam por esse fio e chegam no GND. Então, uma parte do meu circuito está pronta. Agora só falta ligar a outra. A outra é mais simples. A gente quer ligar esse LED em uma porta PWM. Então, a gente clica aqui, botão direito, aqui. Qual dessas portas é uma porta PWM, né? No Arduino, as portas PWM são representadas por esse tio do lado. Então, as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11 são portas PWM. Posso conectar em qualquer uma delas aqui com o meu LED. Clico aqui, clico na 5. Beleza. Agora eu tenho meu circuito fechado. O meu sinal, ele vai vir do 5, passar por esse fio, entrar aqui nesse ânodo do meu LED, né? Na perna positiva dele, vai acendê-lo, vai sair aqui, passar pelo resistor para diminuir a tensão, vai voltar, vai entrar no GND e nosso circuito está fechado. Esse é o nosso circuito. Agora vamos fazer o nosso código. Então a gente clica aqui, seleciona o tipo, que vai ser texto, continuar, e temos nosso código. Vou apagar o que tem aqui. Apagado. Vou criar uma variável int do tipo inteira. Vou chamar de LED. Opa. E vou dar a ele o valor da porta que a gente tem. A gente está na porta 5, então ele vale 5. Ponto e vírgula.
O ponto e vírgula serve para o seu interpretador, né, para o computador entender que você terminou essa linha de código e passou para outra. Beleza? Colocamos aqui um LED, né, uma variável para o LED. Agora a gente precisa definir essa variável no void setup. Lembrando que o void setup é a função que ela vai ser executada apenas uma vez no seu código. Então vamos lá. A gente digita pin mode. O que o pin mode significa, né? Significa que eu estou definindo o modo do meu pino. Lembrando que o M de mode é maiúsculo e o pin é minúsculo. A gente abre, ponto e vírgula, vírgula. Aqui vamos ter dois valores. O primeiro deles vai ser o que a gente quer definir. A gente quer definir o nosso LED, então LED. E o nosso LED ele é um dispositivo de saída. Ou seja, a gente não está colocando um botão, a gente não está colocando um potenciômetro, uma placa touchscreen ou coisas do tipo. A gente está com um dispositivo de saída. Então, output. Beleza. Com esse dispositivo de saída, a gente consegue operar o nosso LED, né? Agora vamos para o void loop. No void loop, ele vai ser repetido N vezes. Ele não vai acabar, a não ser que você desligue seu Arduino ou que você resete ele, que ele vai fazer tudo de novo. Ele vai executar o setup e o loop, infinitamente. Então vamos lá. No void loop, eu quero que o meu LED ele acenda normalmente, como se fosse um pino digital. Então vamos lá. Digital write. Opa. Aqui também terão dois valores. O pino, que é o LED, mais o que eu quero dele. Se eu quero que ele seja ligado ou desligado. Tem duas formas de a gente escrever isso. A gente pode simplesmente colocar high, ou a gente pode colocar 1. High e 1 representam a mesma coisa. Representa 5 volts na porta. É isso. Se eu quiser colocar low ou 0, os dois representam a mesma coisa. Desliga tudo, 0 volts na porta. Então aqui a gente vai colocar 1. A gente vai esperar um delay de 500 milissegundos. E a gente vai desligar essa porta. Digital write. LED 0. Se eu fizer isso, vai dar certo? Não, porque eu preciso definir quanto tempo ele vai passar desligado. Então, delay 500. Beleza. Isso aqui é basicamente o blink que a gente fez na aula passada. Se a gente executar, a gente vai ver nosso LED acendendo a cada meio segundo. Beleza. Só que agora eu quero utilizar uns pinos PWM, né? Eu quero fazer com que esse LED ele acenda, só que não na intensidade total. Eu quero que ele acenda, vamos pensar. O nosso LED ele vai acender em 100%, por exemplo. Depois ele vai diminuir a intensidade, esperar um tempo, diminuir mais um pouco, esperar um tempo até ele apagar. Vamos fazer 2 vezes isso. 100%, 50% e 0, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente consegue fazer isso? No nosso Arduino, a gente tem uma função chamada analog write, dessa forma aqui. Analog write. Lembrando que o W é em maiúsculo. No analog write, eu tenho a mesma coisa. O meu LED, o meu pino e mais um valor. Só que qual valor é esse? Como que a gente está trabalhando com a porta do Arduino, essa função ela aceita 256 números. Ou seja, um número entre 0 e 255. Nisso, a gente pode perceber que em 0 vai ser 0 volts e em 255 vai ser 5 volts, beleza? Então,
Se a gente quer acender totalmente o LED, a gente coloca 255. Beleza. Passou um tempo, a gente quer diminuir um pouco. A gente coloca 125, né? Que é mais ou menos 50%. Queremos diminuir agora para 0. Analog right LED 0. Opa. Aí. Mais um delay de meio segundo. Agora vamos executar e ver como é que funciona. Ligou, diminuiu, desligou. Ligou, diminuiu, desligou. Ligou, diminuiu, desligou. Basicamente é isso. A gente pode diminuir esse valor aqui. Vamos parar a simulação. Eu quero diminuir para 90. Iniciar novamente. Basicamente isso, é assim que funciona o PWM, pessoal. Agora vamos voltar no nosso slide e ver alguns exemplos do que a gente consegue fazer com os LEDs, né? Voltando aqui nos nossos slides, a gente consegue ver algumas aplicações, alguns exemplos de projetos com LED, como por exemplo, uma matriz de LED, onde as pessoas conseguem criar os seus projetos e criar estruturas de LEDs, onde você consiga acendê-los de forma a criar, né, projeções em 3 dimensões. É o que geralmente o pessoal faz quando faz um cubo de LED desses. As fitas de LED, que são muito conhecidas hoje em dia, muita gente usa, dá pra gente controlá-las com o Arduino também. Esse aqui é um projeto um pouco mais rebuscado, onde a gente tem alguns sensores que o projetista colocou para representar uma ampulheta com algumas LEDs, uma matriz de LED no caso, né? De muitos LEDs por muitos LEDs. Agora nós vamos partir para o nosso primeiro projeto. Esse projeto, a gente vai desenvolver um circuito e um programa, um software, para representar um semáforo de carros, onde ele passe um tempo ligado no vermelho, depois um tempo ligado no verde, um tempo ligado no amarelo e volta para o vermelho. Então, vamos para o Tinkercad e vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. Então, pessoal, vamos para o nosso primeiro projeto. A gente quer fazer um semáforo e esse semáforo ele vai ligar o LED, ele vai precisar de 3 LEDs, né? Ele vai precisar do LED verde, vermelho e amarelo. Então vamos deixar esse circuito que a gente fez antes já do jeito que está. A gente vai pegar mais 2 LEDs aqui. Deixa eu ver esse espaçamento perfeito. Deixa mais eles um pouquinho mais passada. Aqui, sendo que este aqui é amarelo. Beleza. Agora vamos fazer as ligações. Como que a gente não vai usar o PWM aqui, então pode ser em qualquer um pino. Aqui, para ficar mais próximo do que já está, eu vou conectar o amarelo aqui no 6. Eita. Deixa retinho. Aí. E o vermelho. Opa! O vermelho. Eu vou arrumar. No 7. Beleza. Mesma coisa, a gente vai precisar do mesmo resistor para cá. Posso copiar e colar. Vou precisar aterrá-lo. Certo. Agora, meu circuito está pronto.
Só preciso fazer o código. Vamos pensar um pouco. A gente quer, vou apagar o código que está aqui. Variável também. A gente quer fazer com que o nosso, por exemplo, o nosso LED verde fique ligado por 2 segundos, o nosso LED vermelho fique ligado por 2 segundos e o nosso LED amarelo fique ligado por meio segundo, beleza? Então vamos fazer isso. Primeiro vamos criar as variáveis. Aqui eu vou criar, além das variáveis de cada uma dos LEDs, eu também vou criar uma variável para o tempo. Vou mostrar para vocês. Vamos criar uma variável do tipo inteira, ou seja, um número inteiro. Esse número vai ser a cor do LED, né? Vou colocar verde igual ao pino que ele está conectado, que é o 5, ponto e vírgula. Mesma coisa para o amarelo, que é o pino 6. Mesma coisa para o vermelho. Agora, perceba que eu falei que o tempo do vermelho e do verde são o mesmo. Então eu vou colocar duas variáveis. Int tempo 1, em que eu falei que era 2 segundos, né? Então são 2000 milissegundos. E aqui, tempo 2, onde eu vou colocar meio segundo, 500. Preciso definir quais são meus pinos de saída, né? Como as minhas variáveis de tempo elas não são pinos, são só variáveis, então eu não preciso defini-las como saída ou entrada, até porque não faz sentido. Então vamos definir só esses aqui. Pin, mode verde, a gente copia, tá certo, tá. Certo. Agora a gente vai para o nosso loop. Vamos iniciar com o sinal vermelho. Então vamos lá. A gente pega o nosso sinal vermelho, digital right, define o digital right do pino vermelho e define ele como ligado. Ou 1, no caso. Vou fazer o delay, né? Vou esperar o tempo que ele precisa para ficar ligado, que é o tempo 1. E vou desligá-lo. Mas Yuri, você só ligou o LED vermelho e os outros. Então, é aí que os outros entram. A gente precisa definir um padrão. Quando o vermelho estiver ligado, tanto o verde quanto o amarelo devem estar desligados. Então, vamos colocá-los aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. O verde vai estar em low. E o amarelo também. A gente vai esperar esse tempo. Depois desse tempo, o que acontece? O nosso vermelho fica em low
e os nossos outros dois ficam em high. Então a gente copia isso aqui. Os outros dois não, gente, o verde. Beleza. High, low, low. Beleza. Fazendo isso aqui, vamos ver o que está acontecendo. Meu sinal vermelho ligou, eu esperei esse tempo, desliguei o sinal vermelho, liguei o verde, vou esperar o mesmo tempo. Delay, tempo 1. Agora, o amarelo. A gente copia esses códigos aqui, que vai ser a mesma coisa. A gente vai desligar o verde. Opa. E ligar o amarelo. Só que aqui a gente vai esperar o tempo 2. Pronto, é isso. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar um comentário no código para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vamos recapitular tudo. Eu defini minhas variáveis. Definindo minhas variáveis, eu iniciei, né? Eu defini os pinos das variáveis como sendo output. Depois, no body loop, eu já comecei o meu código, né? Defini o vermelho como ligado inicialmente, passa o tempo, verde ligado, os outros desligados, passa o tempo, amarelo ligado, os outros desligados, passa o tempinho. Então, vamos testar. Vermelho ligado, verde, passou o sinal, vermelho. Vocês podem aumentar isso para os semáforos de vocês ficarem um pouco mais real, mas como eu queria que fosse rápido, isso já representa. Então, pessoal, para vocês colocarem o sinal sonoro, como eu expliquei para vocês, vocês podem substituir o LED por um buzzer, que aqui no Tinkercad são conhecidos como esses piesos aqui, que é basicamente uma forma de você representar um sinal sonoro, né? Aqui você não precisa usar um resistor, porque aqui mesmo ele já trabalha com os 5 volts. Então vamos apagar esse Arduino e pegar um novo, que ele já vai vir com o blink. E vamos ligar aqui. Eu tenho meu polo positivo, vamos ligar no pino 13. E eu tenho meu polo negativo, que a gente vai ligar no GND. E, só verificar o código, perfeito. Start. Bom, na vida real, esse buzzer ele faz um sinal um pouquinho diferente. Mas é um sinal sonoro de você representar. Da mesma forma que você controla um LED, você consegue controlar um buzzer. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar o primeiro desafio para vocês. Eu vou querer que vocês criem uma forma de representar um código Morse, que é ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Espera um tempo, repete. E eu quero que vocês façam isso com o que vocês aprenderam hoje. Vou passar para vocês a primeira dica. Vocês podem representar o sinal, né, o sinal de socorro, por duas formas diferentes, né? Vocês podem usar um LED, ou vocês podem utilizar um sinal sonoro. Só que o código não muda, o código é a mesma coisa. E o último desafio que eu tenho para vocês é vocês pegarem o projeto que eu desenvolvi com vocês do semáforo e adicionar um semáforo para pedestre. Então, além do semáforo para carros, tem também um semáforo para pedestre. Nesses desafios, eu quero que vocês os façam, né? Postem no Instagram de vocês e marquem, se vocês tiverem o Instagram, né? E marquem o perfil da Epta, que é o @equipe_epta. Fechou, pessoal? Vejo vocês na próxima aula.